Expressão Especial é sobre o influente poeta brasileiro Ferreira Goulart. A habilidade marcante para escrever, o vasto conhecimento da língua e a participação por vertentes literárias diversas o tornam um poeta completo. No livro A Luta Corporal, encerrando praticamente o livro, ele constrói naquela época o poema Roceiral, né, em que ele diz que havia chegado à explosão da sintaxe e da palavra, e que ele próprio, portanto, havia se tornado encurralado, se sentido encurralado naquele momento. Quer dizer, ele não sabia a partir dali que caminho tomar, né? Foi quando ele escreveu a teoria do não-objeto, né? Então você vê que a posição dele em termos de absorção, né, das linguagens daquele momento era extremamente, vamos dizer assim, aberto, né? E o que eu acho que caracteriza a poesia dele até então é que ele diferentemente do grupo concreto propriamente dito, apesar desses poucos experimentos dele de explosão da sintaxe da palavra, como ele dizia, e em que ele se sentiu encurralado, ele ainda se manteve na tradição do verso, ou do verso tradicional, né? Ele tem algumas características muito peculiares de disposição estrófica, sobretudo, é uma marca muito típica dele, mas ressalta em toda a poesia dele, como se há de notar, esse aspecto melódico, né? Ele já não é um poeta tão, vamos dizer assim, na linguagem de Ezra Pound, né? Da logopeia, de fazer dançar as ideias dentro do poema, e também não é tão fanopeico, né? Quer dizer, da fanopeia, de fazer as imagens, né? Esse equilíbrio de imagem, sonoridade e pensamento. Esse é um poema, quer dizer, um poema adaptado para os novos meios, né? De comunicação, que é multimediático, né? Você vê que ele pega o poema Girassol e trabalha esse aspecto, tá vendo? Da isomorfia, que era um aspecto que as vanguardas exploravam muito, né? Então a gente vê aí a composição dele sendo o oposto, né? Quer dizer, o sol que deveria estar em amarelo gira, quer dizer, há um tratamento aqui que é um tratamento multimediático. Isso, na minha opinião, denota que ele estava, de fato, antenado com todos os experimentos de linguagem, né? Portanto, é um poeta que se mantém atual, até sob esses aspectos também, né? Embora, é necessário dizer que o grupo paulista, né, sobretudo os concretos, tenham levado isso muito mais radicalmente, no sentido de as raízes, adiante. O Goulart, como eu disse, é um poeta ainda que vai persistir no verso tradicional. A poesia de Ferreira Goulart está atrelada à enorme capacidade crítica dele. E esse exercício de avaliação é empregado por ele na política, na própria obra e de forma substancial na arte contemporânea. Eu acho que há uma sensibilidade aí dentro das duas coisas, né? Mas eu acho que o Ferreira Goulart, eu conheço pouco desenho e pintura dele, mas eu acho que a grande relação de Ferreira Goulart está como crítico de arte, né? Como entendedor de arte, como alguém que soube fazer grandes críticas da arte contemporânea brasileira com esse olhar sensível de poeta. Ele sempre criticou, sempre refletiu de uma forma muito veemente sobre os processos de obra de arte contemporânea, nomeadamente as obras de arte conceituais, né? Ou seja, me parece ser um desejo dele refletir sobre o que convencionou-se ou a compreensão que se deu à obra de arte conceitual. Sabemos que um conceito é conceito, mas um conceito não constitui por ele próprio uma obra de arte. O Ferreira Goulart me parece ser uma pessoa que pensa sobre essas questões. Na obra de Ferreira Goulart há muitos pontos interessantes, e como não poderia deixar de ser, ele é uma pessoa extremamente interessante. Como eu estava dizendo, eu acho que, pelo fato de ele não fazer ficção,
e ser essencialmente um grande poeta, a grande personagem da obra dele é ele mesmo. E o que é que nós vamos perceber nisso? É uma extraordinária coerência em toda a vida e em toda a obra de Ferreira Goulart. O que eu chamo coerência é uma necessidade absoluta de ser fiel às suas ideias, às suas grandes convicções. Convicções de ordem política, de ordem artística, de ordem poética mais especificamente, e também no campo pessoal. Daqui escutei, quando eles chegaram rindo e correndo, entraram na sala e logo invadiram também o escritório onde eu trabalhava. No alvoroço e rindo e correndo se foram com sua alegria, se foram. Só então me perguntei, por que não lhes dera maior atenção se há tantos e tantos anos não os via crianças, já que agora estão os três com mais de 30 anos. Os textos e poesias de Ferreira Goulart transgrediram os limites da literatura para abarcar outras formas de arte também. No teatro, na televisão e na música, os escritos do poeta foram incorporados e ganharam vida. Sua obra ultrapassou as páginas dos livros. Uma parte de mim é todo mundo. A outra parte é ninguém. Fundo sem fundo. Uma parte de mim pesa, pondera. A outra parte delira. Uma parte de mim almoça, janta. A outra parte se espanta. Uma parte de mim é só linguagem. A outra parte, vertigem. Juntar uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. A poesia ela tem um parentesco, ela tem uma proximidade com a música. Então há poemas que são verdadeiras músicas, como é o caso de Traduzir-se. Além de ser um belo poema, ele tem uma musicalidade, uma coisa sonora que puxa pela melodia. Talvez por isso que as pessoas musiquem ainda vários poemas do Goulart. Ele escreveu poesia, escreveu para teatro, escreveu roteiros para televisão, escreveu sobre a obra de arte, sobre artes plásticas, artes visuais. Portanto, é um autor antenado com os seus muitos tempos, né? Desde os anos... desde a publicação de A Luta Corporal, ou ainda antes, quando ele morava em São Luís, o seu primeiro livro, Um Pouco Acima do Chão, é um homem assim, preocupado, né, com o seu tempo, né, parece ser urgente, parece ser condição, melhor dizendo, escrever pensando no seu tempo. Sexta-feira parto, até outra vez. Fica de nós o quarto, fica de mim e vocês. Fica de nós o pasto comum do ar. Eu, desde agora, pasto as ervas do lar. Fica de mim o que de mim lembrarei, o que esqueço é carne de outro rei. Fica de mim a calça, o chinelo velho, fica o que vai na alça da alma e do joelho. Fica de nós o que comigo vai, o que era em nós três, órfão de pão e pai. O que não levo e fica em vocês é pouca coisa boiando na rica saliva de vossa boca. O mais que fica é mais que o verso contém e o coração refaz, não é de ninguém. Quase todos. Acho que é difícil fazer poesia no Brasil nos últimos 30 anos sem passar pela inspiração e pela influência de Ferreira Goulart, porque ele construiu uma obra
que é determinante dentro da história da poesia brasileira. Então, qualquer grande poeta que se formou dentro dessa concepção histórica da poesia brasileira do século XX vai ter Ferreira Goulart como uma das grandes influências, sem dúvida. A voz do poeta não é voz de passarinho, flauta do mato, viola. Não é voz de violão, clarinete, pianola. É voz de gente, na varanda, na janela, na saudade, na prisão. É voz de gente, poema, fogo, logro, solidão. Aprendizado. Do mesmo modo que te abriste à alegria, abre-te agora ao sofrimento, que é fruto dela e seu avesso ardente. Do mesmo modo que da alegria foste ao fundo e te perdeste nela e te achaste nesta perda, deixa que a dor se exerça agora, sem mentiras nem desculpas, e em tua carne vaporize toda a ilusão, que a vida só consome o que a alimenta. Ele é esse poeta que cada vez mais tem que ser relido, repensado, seja do ponto de vista estético, de construção da poiesis, seja do ponto de vista político, para compreendermos e repensar a própria política do ser humano, o próprio lugar que o homem ocupa na sociedade, seja do ponto de vista antropológico, porque a vida, a antropologia, esses aspectos estão muito fortes, são muito prementes também na obra dele, não é? Poema Sujo é uma vertigem, não é, criada a partir de muitas realidades, a presença da família, a presença do homem, a presença do cotidiano, a presença do pai. Ou seja, Ferreira Goulart é aquele poeta que você lê e você sente que ele dialoga com o outro, né? Seria o nosso eterno Rimbaud brasileiro. Não é? Existe o pai, existe a mãe, existem os filhos, existe o semelhante. Não se trata de um autor asséptico, como me parece ter tornado tantos autores, sobretudo depois dessas escolas que foram o concretismo, o neoconcretismo, a poesia marginal, em que me parece ser possível apagar o nome do autor do poema. E Ferreira Goulart, nós nos identificamos com ele, porque, de certo modo, os poemas, muitos dos poemas dele, são aqueles poemas que nós gostaríamos de ter escrito. E talvez tenhamos escrito esses poemas, porque não sei se exatamente quem assina o poema, se quem escreveu ou se o leitor, a partir do momento que o leitor se identifica com aquele poema. O poema nasce, o poema renasce quando existe o leitor.